Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre as funções concat, merge e join da linguagem Python. Então para isso a gente está utilizando o Google Colab para nós escrevermos esse script e esse documento como um notebook, certo? Então a gente vai acabar utilizando a biblioteca pandas, então a gente vai fazer um import dela, import pandas, vamos usar um alias, né? O alias mais comum é o PD. Então import pandas spd. Vamos trabalhar com duas planilhas de CSV que está alocado no meu GitHub. Meu GitHub é a luaport10. Então, os links das planilhas estão respectivamente aqui. Então, a primeira planilha se chama Mesoregion, a segunda Crop, Array, BGE, e a gente vai estar trabalhando com essas duas planilhas. Então, uma das tarefas mais comuns que a gente tem dentro do processo de ciência de dados é a questão de união de diversas tabelas. Então, nisso a gente vai estar unindo dois CSV que serão dois data frames dentro do Google Colab utilizando a linguagem Python, certo? Então, vamos criar o data frame 1, data frame 2 com os arquivos que estão no meu GitHub. Então, para isso, a gente vai utilizar a função do pandas, de read CSV, e a gente vai puxar o link do GitHub dessas planilhas que estão alocadas lá. Também a gente vai utilizar o DataFrame 2 e vai fazer um filtro das primeiras 200 linhas, de 0 a 199, e depois da linha 200 à linha 399 do nosso DataFrame através da função .log, certo? Então a gente vai criar 4 DataFrames, o primeiro e o segundo são DataFrames genéricos, e o terceiro e o quarto são DataFrames que a gente retirou do DataFrame 2 com um particionamento de linhas, certo? Vamos rodar isso aqui. Vamos visualizar como é que está a estrutura desses data frames. Então, o data frame 1 tem 443 linhas e duas colunas, CodeMoon e Mesoregion, certo? No data frame 2 já nós temos 4 colunas, 459 linhas, e temos então as colunas CodeMoon, Rice Crop, Corn Crop, Soybean Crop, certo? E no DataFrame 3 a gente fez um particionamento desse DataFrame 2 para 200 linhas com as mesmas 4 colunas. A mesma coisa a gente fez com o DataFrame 4, 200 linhas com as mesmas 4 colunas para a gente poder trabalhar com as funções de concat, nesse caso, da linguagem Python. Certo? Então aqui a gente já está com os data frames prontos para a gente executar exemplos de concat, merge e join, certo? Vamos começar com o concat. Então basicamente o concat é para unir dois data frames e o mais usual é a união por linhas, axis igual a 0. Então ele vai fazer a união de um data frame abaixo do outro. Então para isso a gente pode utilizar a função do pandas, né? pd.concat. Queremos unir o DataFrame 3 e o DataFrame 4 pelas linhas x igual a 0. O concat ele também é possível unir colunas, aí a gente necessita modificar o axis igual a 1 e também adicionar os índices, em vez de ter resetado índices nesse caso do Python. Certo? Então, como resultado, a gente vai ter novamente a união desses dois data frames que a gente criou a partir do DataFrame 2, DataFrame 3 e DataFrame 4. E nós temos então as 400 linhas, 200 linhas de cada data frame, certo? A segunda função que nós temos para unir data frames é o merge. Então esse merge ele é semelhante à linguagem SQL e ele tem alguns parâmetros que a gente pode informar. Então ele une através de uma chave que é comum para os dois data frames. Ela pode ter nome diferente, mas nesse caso a gente tem o mesmo nome, que é o CodeMoon. Então, simplifica um pouco, mas é muito fácil trabalhar com nomes diferentes também das colunas para fazer essa união. No merge, nós temos 4 tipos de como unir esse data frame. Então, nós temos o inner, o outer, o left e o right, que é o how. Como nós estamos fazendo esse merge? Então, por padrão, ele traz o how igual a inner, que é
basicamente nós termos a união das colunas e das observações que são comum aos dois dataframes. Então, por padrão ele coloca inner, então a gente não precisa escrever how igual a inner aqui. Então, basicamente nós temos pd.merge, os dois dataframes que eu quero unir, então é o dataframe 1 e o dataframe 2, pelo que? On CodeMoon, certo? Então ele vai fazer a união pelo CodeMoon. Então nós temos aqui, nos trouxe um resultado com 408 rows e as 5 colunas unidas, certo? Então essas 408 rows são todos os elementos que são encontrados no dataframe 1 e que são coincidentes com o dataframe 2. É assim que ele traz com a união how igual a inner, certo? Temos a opção então de trabalhar com how igual a outer. E aí nós temos o seguinte, ele vai trazer todas as linhas que estão no dataframe 1 e 2, independente se está no 1 ou no 2, respectivamente. Então nós temos o seguinte, como final, nós temos 494 rows, então ele trouxe todas as linhas desses dois dataframes. E quando não há observação no dataframe 2, mas há no 1, nesse dataframe que está no 2, ele vai colocar NA. E o mesmo ocorre ao contrário. Então ele vai preenchendo os valores com o que há nos dois dataframes e com o que não há, ele acaba preenchendo com o NA, certo? O left e o right, eles são parecidos, só muda a estrutura ou a sequência dos dataframes que nós colocamos para unir. Então pd.merge, def1, def2, on CodeMoon, how, forma left. Então basicamente o que ele vai pegar aqui é a quantidade de linhas das observações que nós temos no dataframe 1, então é 443 rows no dataframe 1, e vai colocar as informações que temos no dataframe 2. Caso a gente não tenha as informações no dataframe 2, ele vai colocar NA, como foi nesse caso aqui, certo? Então ele vai conservar as observações que nós temos do dataframe 1 e vai agregar as informações que nós temos no dataframe 2. E quando não há essas informações do dataframe 2, ele coloca NA no nosso novo dataframe, certo? O mesmo ocorre com o dataframe utilizando how igual a right. Então, é a mesma lógica, só inverte a sequência. Então, ele vai considerar nesse caso, então, todas as linhas do dataframe 2, vai agregar ao dataframe as colunas do dataframe 1, e quando não há informações do dataframe 1, ele vai colocar NA. Então, nesse caso, a gente tem a mesma quantidade de linhas do dataframe 2, que é 459 rows, e assim agrega as informações e quando não há informação, NA. Certo? Aqui nós temos, então, o join, que é um outro tipo de agregação de dataframes. Ele também é originado da sintaxe SQL-ANSI. Ele é muito parecido com o merge, ele especifica o tipo de mescla, o parâmetro how, então, e aqui nesse caso, ao invés do padrão ser inner, nós temos o padrão igual a left, certo? Então, nesse caso, para a gente utilizar o join, a gente precisa setar um index. Isso é bastante comum no Python, quando a gente precisa setar uma coluna como índice. Geralmente, essa coluna como índice, ela tem uma característica do dataframe em si. Pode ser uma data, pode ser um número sequencial, pode ser um código. Então, nesse caso, nós temos o código, né? O CodeMoon, que a gente precisa setar como índice. Então, para fazer isso, a gente pode colocar o df1, setIndex, colocamos a coluna que a gente quer setar como índice e colocamos o argumento inPlace igual a true para a gente modificar o dataframe 1. Quando a gente não utiliza o inPlace igual a true, ele acaba simplesmente realizando isso de uma vez, só que não modifica o dataframe em si. Então, inPlace igual a true. A gente fez isso para os dois dataframes. Vamos visualizar isso agora. A gente precisa rodar isso aqui. Vamos visualizar isso agora. Então, nós temos o CodeMoon como índice no nosso dataframe. Temos a outra coluna Mesorigin. E a mesma coisa aconteceu com o dataframe 2, CodeMoon como índice do nosso dataframe, certo? E agora a gente vai trabalhar com o join. Então, o join ele funciona da seguinte forma. Então, a gente coloca o primeiro dataframe, df1,
.join, então aqui nesse caso a gente não coloca os dois data frames juntos, a estrutura do código é um pouco diferente. Então def1.join def2, e aqui nesse caso ele está unindo da forma left, então nós estamos considerando todas as observações do data frame 1, agregando essas informações do data frame 2, NA quando não há essa informação, certo? Podemos fazer isso com o height também, então em vez de left nós consideramos o def2, então nós temos aqui todas essas informações, aqui nós podemos ver já que nós temos um NA no code moon, no entanto ele acabou agregando junto, visto que a gente está fazendo o how igual a right, certo? Aqui eu coloquei on code moon, mas isso também ele identifica que é para realizar com o índice em geral. Da mesma forma, quando a gente quiser fazer igual merge padrão, que é o winner, nesse caso, com o join, a gente precisa informar que a gente quer o winner. Então, how igual a inner, então ele vai pegar apenas as observações que são comuns para os dois data frames. Então, nesse caso, 408 rows. E por último, nós temos o how igual a alter, onde ele considera todas as observações do data frame 1 e 2 e agrega NA quando não há informações para esses data frames. Então, nesse total, nós temos 494 rows. Certo, pessoal? Então, a gente viu 3 formas de a gente unir data frames, e essa união de data frames é uma atividade muito cotidiana dentro do processo de ciência de dados, análise de dados em geral. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.